Artigo 49. O condutor e os passageiros deverão abrir a porta do veículo, deixá-la aberta ou descer do veículo, sem antes se certificarem de que isso não constitui perigo para eles e para outros usuários da via. Parágrafo único. O embarque e o desembarque devem ocorrer sempre do lado da calçada, exceto para o condutor. Artigo 50. O uso de faixas laterais de domínio e das áreas adjacentes às estradas e rodovias obedecerá às condições de segurança do trânsito estabelecidas pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via. Artigo 51. Nas vias internas pertencentes a condomínios constituídos por unidades autônomas, a sinalização de regulamentação da via será implantada e mantida às expensas do condomínio, após a aprovação dos projetos pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via. Artigo 52. Os veículos de tração animal serão conduzidos pela direita da pista, junto à guia da calçada meio-fio ou acostamento, sempre que não houver faixa especial a eles destinada, devendo seus condutores obedecer no que couber às normas de circulação previstas neste Código e as que vierem a ser fixadas pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via. Artigo 53. Os animais isolados ou em grupos só podem circular nas vias quando conduzidos por um guia, observado o seguinte: inciso 1. Para facilitar os deslocamentos ou rebanhos, deverão ser divididos em grupos de tamanho moderado e separados uns dos outros por espaços suficientes para não obstruir o trânsito. Inciso 2. Os animais que circularem pela pista de rolamento deverão ser mantidos junto aos bordos da pista. Artigo 54. Os condutores de motocicletas, motonetas, ciclomotores só poderão circular nas vias. Inciso 1. Utilizando capacete de segurança, com viseira ou óculos protetores. 2. Segurando o guidão com as duas mãos. 3. Usando vestuário de proteção de acordo com as especificações do CONTRAN. Artigo 55. Os passageiros de motocicletas, motonetas e ciclomotores só poderão ser transportados. Inciso 1. Utilizando capacete de segurança. 2. Em carro lateral acoplado aos veículos ou em assento suplementar atrás do condutor. 3. Usando vestuário de proteção de acordo com as especificações do CONTRAN. Artigo 57. Os ciclomotores devem ser conduzidos pela direita da pista de rolamento, preferencialmente no centro da faixa mais à direita, ou no bordo direito da pista, sempre que não houver acostamento ou faixa própria a eles destinada, proibida sua circulação nas vias de trânsito rápido e sobre as calçadas das vias urbanas. Parágrafo único. Quando uma via comportar duas ou mais faixas de trânsito, a da direita for destinada ao uso exclusivo de outro tipo de veículo, os ciclomotores deverão circular pela faixa adjacente à da direita. Artigo 58. Nas vias urbanas e nas rurais de pista dupla, a circulação de bicicleta deverá ocorrer quando houver ciclovia, ciclofaixa ou acostamento, ou quando não for possível a utilização destes nos bordos da pista de rolamento, no mesmo sentido de circulação regulamentado para a via, com preferência sobre os veículos automotores. Parágrafo único. A autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via poderá autorizar a circulação de bicicleta no sentido contrário ao fluxo dos veículos automotores, desde que dotado o trecho com ciclofaixa. Artigo 59. Desde que autorizado e devidamente sinalizado pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via, será permitida a circulação de bicicletas nos passeios. Artigo 60. As vias abertas à circulação, de acordo com sua utilização, classificam-se em: inciso 1. Vias urbanas. Alínea A. Via de trânsito rápido. B. Via arterial. C. Via coletora. D. Via local. Inciso 2. Vias rurais. A linha A, rodovia. A linha B, estradas.
Artigo 61. A velocidade máxima permitida para a via será indicada por meio de sinalização, obedecidas suas características técnicas e as condições de trânsito. Parágrafo 1º. Onde não existir sinalização regulamentadora, a velocidade máxima será de: inciso 1. Nas vias urbanas. Alínea A. 80 km por hora nas vias de trânsito rápido. B. 60 km por hora nas vias arteriais. C. 40 km por hora nas vias coletoras. D. 30 km por hora nas vias locais. Inciso 2. Nas vias rurais. Alínea A. Nas rodovias de pista dupla. 1. 110 km por hora para automóveis, caminhonetas e motocicletas. 2. 90 km por hora para demais veículos. Alínea B. Nas rodovias de pista simples. 1. 100 km por hora para automóveis, caminhonetas e motocicletas. 90 km por hora para demais veículos. C. Nas estradas. 60 km por hora. Parágrafo 2º. O órgão ou entidade de trânsito ou rodoviário com circunscrição sobre a via poderá regulamentar, por meio de sinalização, velocidades superiores ou inferiores àquelas estabelecidas no parágrafo anterior. Artigo 62. A velocidade mínima não poderá ser inferior à metade da velocidade máxima estabelecida, respeitada as condições operacionais de trânsito e da via. Artigo 64. As crianças com idade inferior a 10 anos que não tenham atingido 1,45 m de altura devem ser transportadas nos bancos traseiros, em dispositivo de retenção adequado para cada idade, peso e altura, salvo exceções relacionadas a tipos específicos de veículos regulamentadas pelo CONTRAN. Parágrafo único. O CONTRAN disciplinará o uso excepcional de dispositivos de retenção no banco dianteiro do veículo e as especificações técnicas dos dispositivos de retenção a que se refere o caput deste artigo. Artigo 65. É obrigatório o uso de cinto de segurança para o condutor e passageiros em todas as vias do território nacional, salvo em situações regulamentadas pelo CONTRAN. Artigo 67. As provas ou competições desportivas, inclusive seus ensaios em via aberta à circulação, só poderão ser realizadas mediante prévia permissão da autoridade de trânsito, com circunscrição sobre a via e dependerão de: inciso 1. Autorização expressa da respectiva confederação desportiva ou de entidades estaduais a ela afiliadas. 2. Caução ou fiança para cobrir possíveis danos materiais à via. 3. Contrato de seguro contra riscos e acidentes em favor de terceiros. 4. Prévio recolhimento do valor correspondente aos custos operacionais em que o órgão ou entidade permissionária incorrerá. Parágrafo único. A autoridade com circunscrição sobre a via arbitrará os valores mínimos da caução ou fiança e do contrato de seguro. Capítulo 3A. Da condução de veículos por motoristas profissionais. Artigo 67-A. O disposto neste capítulo aplica-se a motoristas profissionais. Inciso 1. De transporte rodoviário coletivo de passageiros. Inciso 2. De transporte rodoviário de cargas. Artigo 67-C. É vedado ao motorista profissional dirigir por mais de 5 horas e meia ininterruptas veículos de transporte rodoviário coletivo de passageiros ou de transporte rodoviário de cargas. Parágrafo 1º. Serão observados 30 minutos para descanso dentro de cada 6 horas na condução de veículo de transporte de carga, sendo facultado o seu fracionamento e o do tempo de direção, desde que não ultrapasse 5 horas e meia contínuas no exercício da condução.
Parágrafo 1A. Serão observados 30 minutos para descanso a cada 4 horas na condução de veículo rodoviário de passageiros, sendo facultado o seu fracionamento e o tempo de direção. Parágrafo 2º. Em situações excepcionais de inobservância justificada do tempo de direção, devidamente registradas, o tempo de direção poderá ser elevado pelo período necessário para o condutor ou veículo e a carga chegue a algum lugar em que ofereça a segurança e o atendimento demandados, desde que não haja comprometimento da segurança rodoviária. Parágrafo 3º. O condutor é obrigado, dentro de um período de 24 horas, a observar o mínimo de 11 horas de descanso, que podem ser fracionadas, usufruídas no veículo e coincidir com intervalos mencionados no parágrafo 1º, observados no período 8 horas ininterruptas de descanso. Parágrafo 4º. Entende-se como tempo de direção ou de condução apenas o período em que o condutor estiver efetivamente ao volante, em curso entre a origem e o destino. Parágrafo 5º. Entende-se como início de viagem a partida do veículo na ida ou no retorno, com ou sem carga, considerando-se como sua continuação as partidas nos dias subsequentes até o destino. Parágrafo 6º. O condutor somente iniciará uma viagem após o cumprimento integral do intervalo de descanso, previsto no parágrafo 3º deste artigo. Parágrafo 7º. Nenhum transportador de cargas ou coletivo de passageiros, embarcador, consignatário de cargas, operador de terminais de carga, operador de transporte multimodal de cargas ou agente de cargas ordenará a qualquer motorista a seu serviço, ainda que subcontratado, que conduza veículo referido no caput, sem observância do disposto no parágrafo 6º. Artigo 67-E. O motorista profissional é responsável por controlar e registrar o tempo de condução estipulado no artigo 67-C, com vistas à sua estrita observância. Parágrafo 1º. A não observância dos períodos de descanso estabelecidos no artigo 67-C sujeitará o motorista profissional às penalidades daí decorrentes, prevista neste Código. Parágrafo 2º. O tempo de direção será controlado mediante registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo, ou por meio de anotação em diário de bordo ou papeleta ou ficha de trabalho externo, ou por meios eletrônicos instalados no veículo, conforme norma do CONTRAN. Parágrafo 3º. O equipamento eletrônico ou registrador deverá funcionar de forma independente em qualquer interferência do condutor, quanto aos dados registrados. Parágrafo 4º. Aguarda a preservação e a exatidão das informações contidas no equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e de tempo são de responsabilidade do condutor.